Acredito que o anticristo, quando surgir, não surgirá da esquerda, ele surgirá da direita. O pastor e deputado Ottoni de Paula, ele foi ao podcast Eu Acredito e lá ele fez algumas revelações. Entre elas, ele disse que o anticristo surgirá de um viés ideológico e ele usa a direita e a esquerda e ele diz que um desses viés, ele é sim a raiz do anticristo, porque o outro não tem condições de ser, porque já está muito claro que este viés ideológico não tem condições de ser. Eu vou trazer para você um trecho deste podcast e eu peço que você preste bastante atenção para que você possa compreender o que eu quero levar para você. Não quero ir contra aquilo que o deputado está falando, mas contra aquilo que ele interpreta e eu vou trazer para você e é muito importante. Vamos ao vídeo. Acredito que o anticristo, quando surgir, não surgirá da esquerda, ele surgirá da direita. Aí o senhor quebra a nação brasileira. Vem cá, um partido que faz apologia um partido que faz apologia a essa agenda woke, que tem a ideia de transformar o ser humano em animais, um partido que faz apologia a tudo que é contra os valores e princípios bíblicos, não será esse partido que vai montar o cenário para o governo do anticristo? Será pessoas da direita, politicamente falando? Vamos lá, eu sei que nesse exato momento a sua rede social deve estar louca agora, né? Até porque muitos me acusam de ser o mais novo comunista gospel, porque eu estive lá no Palácio do Planalto e orei pelo Lula, mas esse é outro tema. Isto é bastante importante. Ele foi orar para o presidente, ele foi apresentar o presidente. Isto é muito importante que nós, os cristãos, venhamos compreender. Não importa se você gosta, se você não gosta, se você votou ou não votou. Ele é o presidente. Hoje, o presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. Nós, os cristãos, nós devemos respeitar, mesmo que alguns não tenham votado nele. Mas ele é o presidente e é lícito sim que um pastor ou um irmão vá sim apresentar o presidente ao Senhor. Independente de você gostar ou não, independente do seu viés ideológico. O pastor Anderson Silva tem uma frase que eu anotei, que ele diz assim, ele afirma, não se iluda, o anticristo é conservador. Aí ele diz assim, podemos ser enganados pela semelhança, ou seja, aqueles que parecem conosco, mas jamais seremos enganados pela diferença, ou seja, a esquerda. O grande problema, e aí eu vou entrar numa polêmica aqui, cristãos estão confundindo o evangelho de Deus com a direita conservadora. A direita conservadora é uma manifestação ideológica política que nada tem a ver com o evangelho do Senhor Jesus. Quando eu digo que o anticristo virá como uma figura conservadora, é porque Jesus disse em Mateus 24, que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Ora, como que alguém da esquerda, com uma política esquerdista, progressista, vai me enganar? Não me engana. Mas quem chega falando Deus, pátria e família, pode me enganar. Quem chega dizendo que defende os valores da família tradicional, pode me enganar. Quem diz que é a favor da vida desde a sua concepção, pode me enganar. O anticristo é tão conservador que ele vai enganar os judeus, ele vai enganar cristãos, ele vai iludir muitas pessoas. Por quê? Porque ele terá um estereótipo admissível pela sociedade. E a sociedade, na sua grande maioria, a sociedade mundial,
ela é uma sociedade conservadora. Veja, ele usou o versículo bíblico e esta é muito importante que nós entendemos o que a palavra de Deus diz e aquilo que ela não diz. Entenda, ele disse que, se possível, enganaria até os escolhidos. Nós precisamos levar em conta que o Espírito Santo do Senhor, ele vai tomar todo o cuidado para que os santos do Senhor não seja confundido. Nos dias de hoje, é muito importante que nós venhamos dar vazão para o Espírito Santo de Deus, para que não haja esta confusão. Como foi dito por ele, não há como enganar. Eu quero deixar bem claro que existe duas igrejas. E existe cristão que fala, não, há só uma igreja. Aí eu compreendo. Verdade, há só uma igreja. Mas infelizmente, ou felizmente, para haver a divisão entre os que são e os que não são, a palavra nos orienta que existe duas igrejas. Essas duas igrejas, elas são simbolizadas pelo trigo e pelo joio, fazendo esta diferenciação daquilo que se parece, o joio e o trigo. Mas há de se crescer juntas, porque o Senhor Jesus, ele disse que é lícito que assim seja, porque no dia do Senhor o ceifeiro virá e fará a colheita, amarrando o joio e jogando ao fogo, e colhendo o trigo, porque a igreja de Jesus Cristo, ela jamais será enganada. Vamos dar continuidade. Preste atenção que ele vai falar isto. Portanto, a esquerda, ela destrói publicamente os valores que a igreja revela ao mundo. Portanto, o anticristo vindo de lá, ele não vai me enganar, de maneira nenhuma. Agora, quando o anticristo surge dentro de um cenário de moralidade, é fácil de enganar, inclusive, os escolhidos e os eleitos, conforme a Bíblia diz. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. É importante isto. A Bíblia diz ser possível. A Bíblia não diz que será enganados. A igreja de Jesus Cristo não será enganada. Enganará sim o joio, mas o trigo não será enganado. O trigo é a igreja de Jesus Cristo. Ela não vai ser enganada porque a palavra está bem clara. Se possível, enganaria até os escolhidos. E os escolhidos, como nós sabemos, é o trigo do Senhor. E não o joio. O joio sim será enganado, porque o joio ele aceita tudo. Ele não rejeita nada. E rejeita palavras que vêm ao engano, que vêm dar para o cristão confusão. E a palavra de Deus, ela nos orienta que Deus não é Deus de confusão. Eu tenho sido um arauto nesses últimos dias e as pessoas pensam que essa minha palavra, Fábio, é contra Bolsonaro. Não, eu respeito muito Bolsonaro. Eu fui vice-líder do seu governo. Mas eu preciso dizer que a igreja do Senhor Jesus não é de Bolsonaro. A igreja do Senhor Jesus não é de Lula. Não é do PL, não é do PT. A igreja tem dono. E o dono dela é o Senhor Jesus. A igreja é de Jesus Cristo. Como eu costumo dizer sempre, nós não fazemos parte de ideologias. Nós somos cristãos. Nós não somos de direita nem de esquerda.
somos cristãos e vamos apoiar candidatos que vão de acordo com a palavra de Deus. Nós notamos que o viés de direita, hoje, nos dias de hoje, eles proclamam aquilo que nós, como Igreja de Jesus Cristo, concordamos. Nem tudo que é falado nós concordamos, mas em detrimento do viés ideológico de esquerda, a direita se aproxima muito àquilo que nós acreditamos. Eu vou deixar o link deste podcast e você acesse, vai estar na descrição deste vídeo. Eu não estou indo contra Antony de Paula, não estou indo contra ninguém. O Tony de Paula está falando aquilo que ele entende. E eu estou demonstrando para você que os escolhidos não serão enganados. E se alguém disser que os escolhidos serão enganados, pede que ele leia a palavra de Deus, que ela dá o entendimento claro, límpido e cristalino. Se possível, porque não é possível. O Espírito Santo de Deus, ele habita na igreja, e a igreja de Jesus Cristo, ela não vive em confusão. Mas, infelizmente, muitos cristãos, eles são confundidos. Eles são levados a entender coisas que não são da palavra de Deus, mas são tiradas da palavra de Deus e são interpretadas, e muitos, por não buscarem o conhecimento, acreditam que aquilo que está sendo falado pelas bocas dos pastores, líderes, é verdade. E eu digo para você, é interpretação. E a interpretação correta vem do Espírito Santo de Deus. E você, como homem e mulher de Deus, ao dobrar o seu joelho no secreto com o Senhor, o Espírito Santo dará para você a compreensão. E com certeza dirá a você que os escolhidos do Senhor, ou seja, aqueles que o aceitaram em espírito e em verdade, não serão enganados. Porque a palavra de Deus está dizendo, se possível, porque não será possível. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.